Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos componentes mais essenciais, mas ao mesmo tempo mais discretos do nosso mundo elétrico: os transformadores. Eles estão, literalmente, em todo o lado, mas é raro pararmos para pensar neles. Bem, hoje vamos mudar isso. De certeza que já aconteceu a toda a gente. Estamos em casa, ligamos o micro-ondas ou a máquina de secar e por um segundo as luzes piscam ou perdem um pouco de força. Não é um problema na instalação elétrica. É, na verdade, um fenómeno que nos leva diretamente ao centro do nosso tema. Essa pequena quebra de tensão é a primeira pista para uma história muito maior sobre como a energia é gerida até chegar às nossas tomadas. E o grande responsável por gerir essa complexidade toda é precisamente o transformador. Este dispositivo é, nem mais nem menos, a espinha dorsal da nossa rede elétrica e a sua missão é garantir que a energia chega onde é precisa e, mais importante, com a atenção certa. Ok, vamos lá ver isto em detalhe. Aqui está ele, na sua forma mais básica. Olhando assim não parece nada de especial, mas o que acontece dentro deste bloco de metal com bobinas de cobre é quase como se fosse magia, mas é pura física eletromagnética. A sua função é simples de descrever. Pega numa tensão de entrada e transformá-la noutra tensão de saída, seja para mais alta ou para mais baixa. E claro, não há só um tipo. Basicamente podemos dividi-los em três grandes famílias. Primeiro, os elevadores, que aumentam a tensão. São fundamentais para transportar eletricidade por longas distâncias com o mínimo de perdas. Depois, os abaixadores, que fazem exatamente o contrário. Reduzem a tensão para níveis seguros para usarmos em casa, como os nossos 230 volts. E finalmente, os de isolamento. Estes mantêm a tensão, mas criam uma barreira elétrica, o que é muito importante por questões de segurança. A chave para tudo isto é a relação de transformação, que aqui vemos como A e que dita o comportamento de cada transformador. Mas como é que isto funciona na prática? Como disse, não é magia, é física. E para percebermos, temos de recuar um pouco e falar sobre as forças invisíveis que estão aqui em jogo. Bem, tudo começa com o fluxo magnético. Pensem nisto como uma espécie de ponte de energia invisível entre as duas bobinas do transformador. Quando a corrente elétrica passa pela primeira bobina, cria um campo magnético. Este campo flui através do núcleo do transformador e é este fluxo que vai induzir uma corrente na segunda bobina, ou seja, a energia é transferida sem qualquer contacto físico entre os fios. É fantástico! E para que essa ponte seja o mais eficiente possível, o material do núcleo é absolutamente crucial. A sua eficácia é medida por uma propriedade chamada permeabilidade, que, de forma simples, nos diz o qual amigo o material é do magnetismo. Quanto maior a permeabilidade, mais facilmente o fluxo magnético se concentra e viaja através do núcleo, sem se perder pelo caminho. E é exatamente por isso que os núcleos dos transformadores são feitos de materiais ferromagnéticos, como o ferro ou o aço. Estes materiais têm uma permeabilidade altíssima, o que significa que canalizam quase todo o fluxo magnético de uma bobina para a outra. Isto minimiza as perdas de energia. Curiosamente, materiais como o cobre, que é um excelente condutor elétrico, são na verdade diamagnéticos, ou seja, até resistem um bocadinho à formação de um campo magnético. Agora, atenção, porque esta é a regra fundamental que governa tudo isto. É a famosa lei de Lenz. E o que ela nos diz, no fundo, é que a natureza é um bocado teimosa, não gosta de mudanças. Quando o fluxo magnético que atravessa a segunda bobina muda, ela reage, criando uma corrente para gerar o seu próprio campo magnético que se opõe a essa mudança inicial. É esta reação em cadeia que define a corrente no lado secundário. Até agora estivemos a falar do transformador ideal, um conceito perfeito que vive nos livros de física. Mas no mundo real, na engenharia, a história é sempre um pouco mais complexa. Vamos então passar do ideal para o real e perceber porque é que as nossas luzes piscam. E aqui está o ponto-chave. Num transformador real, a tensão que ele fornece quando não tem nada ligado é diferente da tensão que fornece quando está a alimentar, por exemplo, um frigorífico. É esta queda de tensão quando há carga que causa o tal enfraquecimento momentâneo das luzes. A grande questão é, porquê? A resposta está nestes 4 fatores, que são as imperfeições do mundo real. Primeiro, nem todo o fluxo magnético chega à segunda bobina. Uma parte escapa-se pelo ar, é o fluxo de fuga. Depois, o próprio fio de cobre tem uma resistência que dissipa energia em forma de calor. O núcleo magnético também tem as suas próprias perdas. E, finalmente, é preciso uma pequena corrente só para manter o núcleo magnetizado. Todas estas imperfeições juntas não só geram calor e desperdiçam energia, como também causam a tal queda de tensão que nós notamos em casa. Vamos analisar mais de perto as perdas no núcleo, porque são bastante interessantes. Primeiro, as correntes de Foucault. O campo magnético variável não induz corrente só na bobina secundária, mas também pequenas correntes parasitas no próprio núcleo que não servem para nada a não ser gerar calor.
Depois, temos a estresse. Isto é, basicamente, a energia que se gasta para, constantemente, reorientar os milhões de pequenos ímãs internos do material do núcleo para trás e para a frente 50 vezes por segundo, à frequência da nossa rede elétrica. Uma das consequências mais úteis e curiosas de usar um transformador é um fenómeno chamado impedância refletida. A impedância é como se fosse a resistência total de um circuito à corrente alternada. O que esta imagem nos mostra de forma brilhante é que a fonte de energia não vê a carga real. Em vez disso, através do transformador, ela vê uma versão transformada dessa carga. É como olhar para um espelho daqueles de feira, que pode aumentar ou diminuir o que reflete. O transformador pode fazer com que uma carga pareça maior ou menor do que realmente é. E essa transformação toda é governada por esta equação bastante elegante. A impedância que a fonte vê, a ZP, é igual à impedância da carga real, ZL, multiplicada pelo quadrado da relação de transformação, A. Pode parecer só matemática, mas isto é absolutamente vital para os engenheiros. Permite-lhes, por exemplo, ligar um altifalante de baixa impedância a um amplificador de alta impedância de forma super eficiente. Garante que a máxima potência é transferida como som e não perdida como calor no processo. Pronto, já vimos que os transformadores reais têm estas imperfeições todas. Então, como é que os engenheiros as medem e as quantificam? Ninguém trabalha às cegas. Existem testes padronizados para se perceber exatamente qual é o desempenho de qualquer transformador. Basicamente, há dois testes principais que, quando combinados, nos dão um retrato quase completo das perdas de um transformador. São eles, o ensaio de curto-circuito e o ensaio de circuito aberto. Vamos ver como cada um funciona em pormenor. Primeiro, o ensaio de curto-circuito. O objetivo aqui é muito específico: isolar e medir as perdas no cobre. Para isso, o secundário é intencionalmente colocado em curto-circuito. Depois, aplica-se uma tensão muito baixa ao primário, só mesmo o suficiente para fazer circular a corrente máxima para a qual o transformador foi desenhado. Como a tensão é mínima, as perdas no núcleo, que dependem da tensão, são praticamente zero. Desta forma, toda a potência que se está a medir é, na verdade, o calor que está a ser dissipado pela resistência dos fios de cobre. E aqui está um esquema de como se monta este teste. Vemos os instrumentos de medição ligados ao primário e o secundário ali em curto-circuito. É um procedimento bastante simples, mas que nos revela uma informação vital. Quanta energia é que o transformador vai perder em calor nos seus próprios fios quando estiver a trabalhar no máximo da sua capacidade? A seguir, temos o ensaio de circuito aberto, que é basicamente o oposto. Aqui, o objetivo é medir as perdas no núcleo. Desta vez, o secundário fica completamente desligado, aberto. Aplica-se a tensão nominal total ao primário. Como não há carga para alimentar, a corrente que circula é muito pequena. É só corrente de magnetização. Com tão pouca corrente, as perdas no cobre são insignificantes. E por isso, a potência que se mede corresponde quase inteiramente às perdas por histarese e correntes de Foucault no núcleo. E a montagem é esta, muito parecida, mas com secundário em aberto. Ao juntar os resultados destes dois testes, os engenheiros conseguem construir um modelo matemático super preciso do transformador real. Com isto, conseguem prever exatamente como é que ele se vai comportar em qualquer situação. Depois de vermos tudo isto, desde a física fundamental até aos testes práticos, podemos agora pegar neste conhecimento e aplicá-lo a uma questão maior sobre a forma como organizamos o nosso mundo elétrico. E vamos terminar com esta reflexão. Todos sabemos que usamos 230 volts em casa. Mas por que este valor? O que aconteceria se usássemos 12 volts, como num carro? Bem, para ter a mesma potência, a corrente teria de ser muito maior. Isso significaria perdas enormes nos fios de cobre e cabos ridiculamente grossos pela casa. E no extremo oposto, e se usássemos 15.000 volts diretamente nas tomadas? Seria super eficiente em termos de perdas, mas seria incrivelmente perigoso e exigiria um isolamento impraticável para o dia-a-dia. A escolha dos 230 volts é, por isso, um compromisso de engenharia. Um equilíbrio perfeito entre eficiência e segurança, que é tornado possível em cada passo do caminho pelo nosso herói invisível, o transformador.